falar sobre a topografia do nervo facial. Como nós já citamos em outras aulas, na aula de nervos cranianos, nós falamos que o nervo facial é exatamente o sétimo par de nervo craniano. O nervo facial é o sétimo par de nervo craniano. E nós falamos que do terceiro ao 12º, todos eles têm origem no tronco encefálico. Do terceiro ao 12º, todos eles têm origem no tronco encefálico, tá certo? E com o sétimo par não é diferente. Nós falamos que o sexto, o sétimo e o oitavo têm uma origem aparente encefálica no sulco bulbopontino, que é nessa interseção entre o bulbo e a ponte, tá? Então, esse nervo diferente do trigêmeo, que é um nervo muito mais sensitivo, o facial é um nervo muito mais motor, ou seja, a maior parte desse contingente funcional do nervo facial é um contingente motor. Ele vai dar motricidade a todos os músculos da expressão facial. Todos os músculos da expressão facial são inervados pelo nervo facial, tá certo? E esse nervo facial, como nós já citamos, ele possui duas raízes, tá? Uma raiz sensitiva e uma raiz motora. Essa raiz sensitiva eu posso chamar também de nervo intermédio, tá? Ou seja, se a gente lembrar da origem aparente encefálica, que eu falei que era no sulco bulbopontino, nessa região aqui, ó, a gente vai ter sexto par craniano, que é o abducente, sétimo par craniano, que é o facial, oitavo par craniano, que é o vestíbulo coclear, tá? Então, esse sétimo par, se você observar aqui, ele sai em duas raízes. Uma raiz mais espessa, que é a raiz motora, e uma raiz mais delgada, menos calibrosa, que é a raiz sensitiva. Tudo bem? Então, essas duas raízes, elas são correspondentes ao nervo facial. E essa raiz sensitiva, eu também posso chamar de nervo intermédio, tá? Depois que emerge aqui, ele vai penetrar no poro meatacústico interno e emergir na base do crânio através do forame estilomastoide, que está aqui, ó. Aqui nós temos o processo mastoide, aqui temos o processo estiloide. Entre ambos, nós temos um forame que eu chamo de forame estilomastoide, tá certo? Que é o local de emergência desse nervo facial. Esse nervo facial, a gente já falou que ele vai ter um contingente motor muito maior do que o sensitivo, tá? Mas o nervo sensitivo dele tem uma função importantíssima, já que a função sensitiva desse nervo se presta para dar a sensibilidade gustatória aos 2/3 anteriores da língua. A sensibilidade gustatória aos 2/3 anteriores da língua, tá certo? Além disso, vai inervar a mucosa da face nasal, de palato mole, região posterior, coanas, a pele da orelha externa, pavilhão auricular externo, tá certo? Toda essa inervação sensitiva é oriunda desse ramo sensitivo do facial, tá bom? Já a parte motora desse nervo, como nós já falamos, ela vai se prestar para inervar todos os músculos da expressão facial, sem exceção, todos os músculos da expressão facial. Além disso, esse nervo, ele terá como função primordial a secretomotricidade, a inervação secretomotora de uma glândula que nós já falamos, que é a glândula lacrimal. Lembram da aula de trigêmeo que a gente falou que a lacrimal, ela é inervada pelo nervo zigomático temporal, tá bom? Que faz anastomose com o lacrimal do oftálmico, tá bom? E essas fibras secretomotoras são originadas do gânglio pitérigo-palatino, que se localiza na fossa pitérigo-palatina, tá bom? Além da inervação da glândula lacrimal, tá certo? Ele também vai inervar as glândulas salivares maiores, submandibular, sublingual e palatinas, que são as menores, tá?
A única glândula salivar das maiores que não é inervada pelo facial é a parótida, ou seja, a secretomotricidade submandibular e sublingual, quem confere é o facial. E já a parótida, quem confere é o nervo glossofaríngeo, o nono par de nervo craniano, é quem vai inervar a parótida, tá certo? Além disso, nós ainda temos a inervação secretomotora das glândulas nasais internas, tá? Então, como esse nervo se origina no tronco encefálico, nessa região, e ele tem uma direção lateral, esse nervo, ele se origina no tronco encefálico e migra lateralmente. Então, perceba que para migrar lateralmente, ele faz essa curvatura aqui, ó, essa curvatura. Ele vai adentrar nessa região do poro metaacústico interno, que está aqui, ó, na face medial do rochedo do osso temporal, tá certo? E depois que penetra nesse osso, ó, ele faz uma curvatura até conseguir percorrer esse trajeto do canal facial e emergir no forame estilomastoide na base do crânio. No forame estilomastoide na base do crânio. Então percebam que esse nervo, ele faz uma curvatura e essa curvatura eu vou chamar de gânglio geniculado. Gânglio geniculado, ou alguns autores chamam de joelho do nervo facial. Joelho do nervo facial. Depois que faz essa curvatura, ele vai percorrer esse canal dentro da porção petrosa do osso temporal, e emitir alguns ramos dentro desse osso. Então, percebam que aqui a gente tem inervação de músculos, como o estapédio, dentro do ouvido interno. A gente tem ramos que vão fazer uma curvatura e vão sair na base do crânio novamente. Esse aqui é o nervo corda do tímpano, tá? Que vai conferir a sensibilidade gustatória do nervo facial. E depois que ele emerge na base do crânio, é que ele vai emitir todos os seus ramos que vão dar motricidade aos músculos da expressão facial e também vai ematir seus ramos que vão dar secretomotricidade, tá certo? Então percebam que depois dessa emergência aqui, ó, no forame estilomastoide, esse nervo facial vai fazer uma curvatura e se dividir em 5 troncos principais, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre cada um desses troncos, mas a gente tem cervical, marginal da mandíbula, bucal, zigomático, temporal, frontal, tá certo? A gente vai falar sobre cada um deles separadamente mais para frente. Eu coloquei essa imagem aqui, ó, só para vocês não confundirem que nós falamos aula passada que a inervação dos músculos da mastigação, quem confere é o nervo trigêmeo. Quem confere a inervação dos músculos da mastigação é o nervo trigêmeo. Quem confere a motricidade de músculos da expressão facial, como occipito frontal, orbicular de olho, tá certo? Palpebral, bucinador, zigomático maior, menor, mentual, depressor de ângulo de boca, enfim. Os músculos da mastigação, que são esses aqui, masséter, temporal, pterigóide medial e lateral, esses 4 músculos da mastigação, quem inerva é o trigêmeo. Quando a gente fala de motricidade desses músculos da mastigação, quem confere é o trigêmeo, como na aula passada nós falamos, tá? Mais especificamente o nervo mandibular do trigêmeo. A gente viu isso na aula passada. Já quando a gente está falando de músculos da expressão facial, a gente costuma dizer que o nervo facial é o nervo da alma. Toda a expressão facial que você tem, que você demonstra ter, é oriunda das contrações desse nervo facial, tá certo? Então, essa imagem serve para você não confundir.
Uma coisa é a expressão facial. Aqui eu tenho, ó, zigomático maior, menor, tá certo? Depressor, levantador de ângulo de boca. Vocês vão ter uma aula só de músculos mais para frente, tá bom? Mas esses músculos é quem conferem a expressão facial. E percebam que os ramos do facial penetram nessa glândula parótida, mas não inervam, tá? Eu falei que a inervação da parótida, quem confere é o nono pá craniano, é o nervo glossofaríngeo, tá certo? Então ele penetra aqui, mas não inerva, perceba que ele sai da glândula, tá certo? E vai para seus músculos, ó. A gente tem para a região zigomática, occipito frontal, tá certo? Zigomático maior e menor. Aqui eu tenho inervação de bucinador, tá bom? Enfim, esses 5 ramos aqui, ó, vão servir para dar motricidade a esses músculos da expressão facial. E também, você vê ramos chegando até as glândulas, ó. Nesse caso aqui, a glândula submandibular, sublingual, e essa secretomotricidade também é conferida pelo nervo facial. Como a origem aparente craniana de facial e vestíbulo coclear se dá no poro ou meato acústico interno, ambos os nervos terão comunicação entre si dentro desse ouvido interno, tá? Ramos comunicantes com o oitavo par, que é o vestíbulo coclear, tá bom? Dentro do ouvido interno. Então, para que vocês possam entender essas anastomoses e consigam entender também alguns princípios de anastomose em relação com outros nervos, gravem bem esse slide aí para vocês entenderem a informação que eu vou falar mais para frente. Ó. Gravem bem essa informação. O nervo petroso maior vai se unir com o petroso profundo, formando o nervo do canal pteриgoide, que alcança o gânglio pitérigo palatino. Opa, chegou naquela informação que nós falamos aula passada, daquela anastomose de ramos do nervo facial com ramos do nervo trigêmeo, tá? Então, observe o seguinte, nervo petroso maior se une com o petroso profundo, formando o nervo do canal pteриgoide, tá certo? E esses nervos vão trazer fibras para a mucosa de palato mole, glândula lacrimal, opa, aqui chegando na anastomose, você vai começando a entender aquela anastomose, aquele arco orbitolacrimal que se formou lá na aula de oftálmico, glândulas nasais e glândulas palatinas. Então, vamos para cá. Nessa imagem, você consegue ver a emergência do nervo facial, ele penetrando o gânglio geniculado, ele penetrando no canal do nervo facial, até emergir no forame estilomastoide. Dessa região do gânglio geniculado, você observa um grande nervo aqui, ó, tá? Um grande nervo aqui nessa região, tá? Esse grande nervo é o nervo petroso, tá aqui, pessoal, maior, nervo petroso maior, o slide anterior que nós falamos, ó, nervo petroso maior, que vai se unir com o nervo petroso profundo, que vem aqui de cima, ó. Nervo petroso maior se une com o nervo petroso profundo e forma esse nervo aqui na frente, que eu chamo de nervo do canal pterigoide, que passa pelo canal pterigoide, chega ao gânglio pterigopalatino e é quem vai conferir aquelas fibras secretomotoras que vão vir para a região de fossa nasal, que vão vir para a região de glândula lacrimal e glândulas palatinas. Então, só recapitulando para vocês não esquecerem. Nervo petroso maior se une com o nervo petroso profundo, forma o nervo do canal pterigoide, e esse nervo do canal pterigoide é quem traz fibras parasimpáticas para o gânglio pitérigo-palatino. Lembrando ainda que ele ainda pode ter anastomoses com o nervo petroso menor, que é esse aqui, ó, pode se juntar aqui na frente. Além disso, dentro desse ouvido interno, a gente vai ter um desses ramos aqui, ó. Depois, isso aqui é o poro meatacústico interno, para quem não estiver entendendo. Isso aqui é o poro meatacústico interno. Isso aqui seria o petroso maior, saindo aqui, ó. E aqui o gânglio geniculado. Depois que ele migra pelo canal facial,
canal do nervo facial, a gente terá o primeiro ramo sendo emitido, ok? Esse aqui, ó. Dentro do ouvido interno, a gente tem um pequeno músculo chamado músculo estapédio. Músculo estapédio, é um músculo do ouvido interno. E a motricidade desse músculo, quem confere é o nervo estapédio, que é um ramo do nervo facial. Além disso, a gente vai ter outros ramos comunicantes por ouvido interno, ó, que é essa região aqui, tá? E esse terceiro ramo sendo emitido, ele faz uma curvatura ascendente, depois outra descendente, e sai por uma fissura. Vocês vão lembrar dessa fissura quando eu falei de temporal. Ela está localizada ali, ó, posteriormente à fossa condilar, na face inferior do rochedo do osso temporal. Essa fissura eu chamei de fissura petrotimpânica, ou Teixeira chamou de tímpano-escamosa. Pela fissura petrotimpânica, a gente aprendeu lá na aula de osso que vai passar o nervo corda do tímpano. Qual que é a função do nervo corda do tímpano? Conferir sensibilidade gustatória aos 2/3 anteriores da língua. Lembrando que esse nervo vai caminhar junto com o nervo facial, por aqui, ó, tá certo? Ou melhor, esse nervo vai caminhar junto com o nervo lingual, desculpa, isso aqui é nervo facial, isso aqui é nervo lingual, e esse nervo lingual tem outra função bem diferente. A função do nervo lingual é conferir sensibilidade tátil, proprioceptiva, para esses 2/3 anteriores da língua, já que a sensibilidade gustatória, quem confere é o nervo corda do tímpano. Além disso, a gente vai ter a inervação de músculos acessórios da mastigação por esse nervo facial. Um deles é o digástrico. Lembrar que o digástrico, que é esse músculozinho aqui, ó, ele tem 2 ventres. Um ventre anterior, que é esse, e um ventre posterior, que é esse, ó. Ventre posterior e ventre anterior. Lembrar que o ventre anterior do digástrico é inervado pelo trigêmeo. Já o ventre posterior é inervado pelo facial. Ou seja, é um músculo só com 2 inervações diferentes. Além disso, eu terei um músculo estiloide, que é esse aqui, ó, esse maior aqui para trás, tá? É um músculo do processo estiloide que vai até o ocioide, também inervado pelo facial. A gente vai ter o nervo auricular posterior, nessa região aqui, ó, de pavilhão auricular posterior. O nervo occipital, é esse aqui, ó, occipital, tá certo? Todos eles inervados pelo nervo facial, ou seja, a motricidade pelo nervo facial. Além disso, esse facial é um nervo que possui várias anastomoses, várias fusões com outros nervos, A gente já falou do trigêmeo, já falou do vestíbulo coclear, e eu adicionaria ainda o glossofaríngeo, que é o 9º par, o 10º par, que é o vago, auricular magno, aurículo temporal e occipital menor. Todos esses ramos comunicantes que fazem anastomoses com o nervo facial. Só que a principal função do facial se dá exatamente para a motricidade dos músculos da expressão facial. A principal função do nervo facial se dá para a motricidades dos músculos da expressão facial. Depois que esse nervo emerge pelo forame estilomastoide, na base do crânio, ele vai formar um tronco, tá certo? Um tronco, que eu vou chamar de plexo parotídeo, que seria isso aqui, ó. Por que plexo parotídeo? Porque está dentro da glândula parótida. Ele é um plexo parotídeo porque penetra a glândula parótida. Como já antecipei também, ele penetra, tem uma relação de muita proximidade, no entanto, ele não inerva. Nervo facial não inerva a parótida. Quem inerva a parótida é o nervo vestíbulo coclear. Desculpa, o nervo glossofaríngeo. O nervo glossofaríngeo, tá? Quem inerva a parótida é o nervo glossofaríngeo, 9º par craniano, tá? Então,
essa secretomotricidade da parótida, quem confere é o nono par craniano. Depois que ele penetra nessa glândula parótida, ele vai se dividir em 5 ramos: temporal, zigomático, bucal, marginal da mandíbula e cervical. Ou seja, penetrou na glândula, se divide em 5 ramos. Todos eles motores, tá, pessoal? Todos eles motores. E cada ramo, não precisa decorar isso aqui, não precisa decorar, porque cada ramo recebe o nome da região que ele está. Ou seja, ramo temporal, ramo zigomático, ramo bucal, ramo marginal da mandíbula e ramo cervical. Ou seja, a gente tem 5 ramos, cada um desses ramos inervando essa região correspondente. Tá certo? Então, para vocês não tiveram aula de músculos ainda, então eu peço somente que vocês tenham atenção, mas na aula de músculo vai ficar mais claro, mas só para saber, o primeiro ramo, aquele mais superior, é o ramo temporal. É o ramo temporal. E quais músculos vão estar naquela região? Músculos da orelha, ventre frontal, do occipifrontal e córrega do supercílio, tá certo? Então, não precisa vocês se preocuparem com isso agora, porque vocês terão uma aula só de músculos mais para frente, para poder entender, mas saibam que esses músculos todos dessa região são inervados pelos ramos temporais, que correspondem ao primeiro ramo do facial, tá certo? Daquela divisão do plexo parotídeo. O segundo ramo seria o ramo zigomático, que vai conferir a motricidade de orbicular de olho, os dois zigomáticos, o maior e o menor, o músculo prócero e o músculo nasal. O ramo bucal, que é o terceiro ramo, vai inervar todos os músculos em torno da boca, exceto do lábio inferior para baixo. Por quê? Porque quem inerva do lábio inferior para baixo é o ramo marginal da mandíbula. E o último dos 5 ramos é o cervical, que vai inervar o músculo platisma, esse grande músculo da região lateral do seu pescoço, anterior e lateral, tá certo? E esses ramos comunicantes com o trigêmeo, nós já falamos, e com o transverso do pescoço, que são ramos do nervo, dos nervos cervicais, tá bom? Dos nervos cervicais espinhais. Como nós falamos que esse nervo é um nervo da alma, muitas vezes a gente não precisa falar. Apenas uma expressão facial fala muito mais do que 1000 palavras em muitas situações, tá? Então, esse nervo, ele é um nervo que tem uma importância crucial no nosso relacionamento interpessoal, tá? Então, percebam aqui, ó, como eu já antecipei, vocês vão ter uma aula só de músculo, tá? Mas aqui eu estou citando qual músculo está sendo contraído, por exemplo, frontal, orbicular de boca, mentual, abaixador de ângulo de boca, zigomático maior, risório, córrego do supercílio, nasal, prócero, tá certo? Então, a gente tem vários músculos agindo e percebam que eles agem em conjunto, não tem como você contrair um único músculo isoladamente, e cada músculo faz uma expressão facial, tá certo? Então, tem várias expressões faciais que vocês têm à disposição aí para poder se relacionar. Então, tem várias expressões faciais que a gente tem, ó. Então, feliz, com medo, triste, tá certo? Tem várias expressões faciais, com raiva, confuso, doente, tudo que a gente sente e passa, a gente transparece pela expressão facial. Se você se relaciona com a pessoa, com um amigo, com um familiar há muito tempo, não precisa ele falar. Se ele chegar perto de você e ele não estiver bem, você consegue saber na hora. Não precisa dar uma única palavra que você consegue entender que ele não está bem naquele dia. Por quê? Porque a expressão facial fala por si só, tá bom? Mas, como todos os nervos, eles podem ser acometidos por patologias, por doenças, tá certo? E aí nós temos uma principal delas, como o nervo é quase todo motor, tá certo? Grande parte desse nervo é motor. A principal complicação que nós temos em relação a esse nervo é a paralisia do facial.
é a paralisia do nervo facial. Atendi um paciente ontem à noite no plantão com paralisia do facial, tá? Um direito ou esquerdo. E aí o paciente, como eu falei, que é orbicular de olho, occipito frontal, tudo isso é inervado pelo facial, o paciente não consegue mais obliterar o olho corretamente. Você manda ele fechar o olho e ele não consegue. Como está aqui, ó. Você manda ele fechar o olho, o cara não fecha. Aqui está normal, aqui está paralisado. Ó. Você vê que toda essa musculatura aqui, ó, dessa hemiface esquerda do paciente está paralisada. Isso é típico de paralisia facial. O tratamento, drogas neuroreparadoras e fisioterapia, tá bom? Quase sempre resolve. E aí tem várias causas, tem causa viral, tem estresse, grandes traumas psicológicos, psiquiátricos também podem causar essa patologia, tá? Quase sempre é reversível, depois é voltando, mas sem dúvidas que causam uma repercussão estética e funcional no paciente absurda, né? Porque não tem como ele sair na rua com essa conjuntura aqui e não ser notado, né? Todo mundo fica perguntando para ele o que aconteceu. Isso é uma condição chata socialmente, tá certo? Então, tem toda essa parte. E para as mulheres, né? Para as mulheres não, para todo mundo, na verdade, né? Que Botox não é só para mulher, para quem quiser usar. O Botox ele faz ação diferente, ao contrário, ele paralisa o músculo, né? Com o passar dos anos, a nossa motricidade facial, essa contração facial repetida e como correlato à perda da elasticidade da pele, perda de colágeno, flacidez na pele, deixam as indesejadas rugas, as rugas de expressão, que ninguém quer ter hoje em dia, né? Você tem essas rugas de expressão. Então, o Botox, a toxina botulínica, ela paralisa esse músculo para que não faça contração e não demonstre as rugas. Então, é um procedimento estético que tem sido muito usado hoje por todo mundo, tá? Por homens, mulheres, jovens, tá certo? Porque um outro tratamento com Botox que nós fazemos é para DTM, paciente que tem disfunções temporomandibulares, dores crônicas, bruxismo, apertamento. Então, a gente bloqueia quais músculos? Os da mastigação, masseter e temporal, tá certo? A gente faz Botox em masseter e temporal. O interessante é notar que, como são músculos muito fortes, com uma força muscular muito grande, esse Botox tem uma duração mais curta, geralmente com 3 meses, 4 no máximo, a gente já tem uma perda da ação da toxina. Tem que estar reaplicando. Então, vamos mostrar aqui algumas aplicações clínicas para vocês entenderem também como é que funciona, tá? São casos lá do Recife, casos operados lá em Recife, com a equipe nossa, do Davi, lá do Igor, Nelson, os professores lá da gente lá do hospital, tá bom? Caso de fratura, típico de interior, né? Queda de moto sem capacete, fratura os dois côndilos do paciente. Para a fratura de côndilo, você tem diferentes acessos, pode acessar a região pré-auricular, a região retromandibular. Só que, como eu falei para vocês, essa região de acesso é uma região delicada. Por quê? Lembra que aqui eu tenho forame estilomastoide e aqui eu vou ter todos os ramos do facial passando. Então, a principal complicação que o paciente pode ter diante dessas fraturas é exatamente a paralisia do facial, né? É uma sequela que o paciente pode trazer consigo. Então, a cirurgia em si é uma cirurgia para redução, estabilização, colocação de placas e parafusos para restabelecer os côndilos, tá? E o principal teste que é feito no pós-operatório é o teste de motricidade, ou seja, quando o paciente volta no pós-operatório, a gente pede para ele fazer os movimentos da expressão facial, bico, sorrir, apertar, para ver se todos os músculos estão com o movimento mantido. Caso não, já iniciar tratamento de imediato, tá bom? Então, observar também no pós-operatório a estabilização, ver se teve alguma área de compressão nervosa, aqui tudo tranquilo, as duas placas estão certo fixadas. E em algumas situações, a gente pode ter casos mais graves, tá certo? Casos em que o paciente vem com uma condição como essa aqui, ó. Então, o paciente vem com uma condição como essa aqui, tá certo? Então, a gente tem realmente áreas de... Isso aqui foi um tiro, tá certo? Um tiro no rosto do paciente. E o paciente vem com uma condição como essa, e aí é difícil você preservar, tá certo? Porque o tiro abraça toda a região do facial, destrói tudo, um tiro de 12, tá certo? E aí
quase sempre o paciente vai ter algum tipo de sequela em relação à motricidade desses músculos que estavam nessa região. Mas aqui não tem como você pensar que o mais importante é o paciente estar vivo, né? Uma situação como essa, você, lógico que é importante a estética no pós-operatório, mas nessa hora aqui é mais importante a vida. Tem que manter o paciente vivo, tá bom? E depois a gente pensa na estética para devolver essa função do paciente. Então, facial é só isso, pessoal. Uma aula mais curta do que trigêmeo, uma aula mais tranquila. A gente acaba por aqui o facial. Eu fico aberto a alguma dúvida que vocês, porventura, tenham.